Boa noite a todos! Olha nós aqui mais uma vez, sejam todos bem-vindos a mais uma live do programa de pós-graduação em docência de educação básica da Faculdade de Ciências da Unesp Campus de Bauru. Sejam todos muito bem-vindos para esta noite mais do que especial, onde todos nós nos reunimos para o lançamento mais do que esperado por toda a comunidade acadêmica do Cadernos de Docência na Educação Básica, volume 8. E olha só, vão chegando juntos, já vão colocando o nome de vocês aí no nosso chat, coloque a cidade de onde você está nos assistindo e, fique atento, daqui a pouquinho nós vamos colocar um formulário que no final da nossa live nós vamos realizar um sorteio muito especial. E, cara, eu, se fosse você, não sairia, porque é muito top. Foi muito bem preparado, carinhosamente para todos vocês. Olha só, nós já estamos aqui com o Marco, a Thaís, o Fábio, Beatriz, São José do Rio Preto, Bauru, Pederneiras, Jaú, Catanduva, entre Ourinhos. Olha, sejam todos bem-vindos. Vão chegando, compartilha o link da live, compartilha, chama geral, porque todos têm algo muito bom para conversarmos nesta noite. Então, e agora eu gostaria de convidar a professora doutora Márcia Lopes para chegar junto e dar continuidade. Chega aí, professora, cadê você? Vinícius, estou exatamente aqui, já animadinha, mais animada ainda com essa sua chegada. Muito agradecida, Vinícius, por essas boas-vindas. Agradecida a cada um e a cada uma que nos acompanha nessa noite muito especial. Afinal, a primavera acabou de chegar. E a gente lembra muito Pablo Neruda, né? Podem morrer todas as flores, mas a primavera sempre chega. Chega com a promessa toda de chuvas e chega também com esse produto de um largo processo que nós vivenciamos ao longo desse ano. E aí, 2, 3 dias, dia 19 de setembro, foi o aniversário, né? Se vivo estivesse de Paulo Freire, se faria 100 anos, e a gente lembra claramente que ninguém começa a ser professor numa certa terça-feira às 4 horas da tarde. Ninguém nasce professor marcado para ser professor. A gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática. Esse que é um trechinho lá da Educação na Cidade, uma publicação desse que é o nosso patrono da educação e que nós resistiremos, né, reafirmando esse potencial transformador da educação, foi a nossa inspiração para poder escrever essa que foi a 8ª edição dos Cadernos da Educação. E não é uma edição qualquer, não é um 8 qualquer, é um 8 depois de quase 2 anos de pandemia. E muito por conta disso, nós escolhemos, então, foi escolhido pelo grupo todo, tanto do Departamento de Educação como da pós-graduação, em Docência para a Educação Básica, Tendências e Inovações Educacionais. Foi uma obra organizada pelo professor Marcioniro Celeste Filho, pela professora Maria do Carmo Monteiro Kobayashi e por mim, Márcia Lopes Reis. E a gente vai ter, então, o privilégio de ter as boas-vindas agora por 3 coordenadores que foram decisivos nesse processo. Vamos lá, então. Primeiro, nós vamos ouvir as boas-vindas e o agradecimento da professora Eliana Zanata. Eliana, você pode dar sua palavrinha, por favor, de boas-vindas? Está sem o microfone, Eliana. Isso sempre acontece com a gente, normal. Boa noite a todos, a todas. Márcia, querida, obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês mais uma noite, né? Como você mesma falou, a pandemia, mas a primavera chega, né? Cá estamos nós. Então, eu só queria parabenizar a equipe toda pelo trabalho. Com pandemia ou sem pandemia, o educador está ali, firme, forte, não deixa o batente, né? Nós estamos ali sempre prontos para enfrentar os nossos desafios. E é uma honra para mim estar aqui. A organização desse volume começou enquanto eu estava na gestão da coordenação da pós-graduação, e agora a gente passa a bola para a Melissa, que com muita maestria está conduzindo aí esse novo período. E também muito me engrandece e me alegra estar aqui, né, fazendo essa abertura e dando essas boas-vindas, no momento em que eu lembro que eu fui a organizadora do primeiro volume, muito humildemente, né, há alguns anos atrás, né, e nós já estamos no 8º volume. Então, isso mostra a nossa persistência e a nossa devoção, se eu assim posso chamar, pelo dom do ensinar, pelo dom do ensino e da aprendizagem. Então, eu desejo uma excelente noite para todos e que vocês aproveitem assim, e degustem muito
da parte que os professores, né, e os autores farão de cada capítulo, e que isso dê aquela vontade de ler o capítulo e ler o livro inteiro, né, mais adiante. Obrigada pelo convite, por estar aqui. Um abraço para todos. Genial, Eliana Zanata, muito agradecida. Olha só que interessante. Há 8 anos ela colocou sementinha do primeiro volume e reencontra a gente agora. E nesse momento, então, falando de, né, coordenadores que passaram, a gente então ouve o professor Vitor Machado, que é o chefe de departamento de educação aqui da FC Unesp Bauru. Márcia, muito obrigado pelo convite para o lançamento do Caderno de Docência na Educação Básica 8, cujo tema é Tendências e Inovações Educacionais, como você bem disse. Em nome do Departamento de Educação, eu gostaria de parabenizar os organizadores do livro, né, o professor Dr. Marcioniro Celeste Filho, a professora doutora Márcia Lopes Reis e a professora associada Maria do Carmo Monteiro Kobayashi. Também gostaríamos de parabenizar os autores dos capítulos do respectivo livro, que é constituído aí por professores do Departamento de Educação, docentes do Programa de Pós-Graduação em Docência para a Educação Básica e por alunos egressos de tal programa, né? Pessoal, eu gostaria também de dizer que a ideia da criação do livro em parceria entre o Departamento de Educação da Unesp de Bauru e o Programa de Pós-Graduação em Docência para a Educação Básica teve início lá em 2012 e hoje nós já chegamos ao 8º número, né? Esperamos que essa parceria continue ainda por muito tempo, para trilhar e consolidar cada vez mais o caminho de sucesso acadêmico que o livro atingiu. E esperamos que muitos livros sejam publicados daqui para frente. A todos e a todas, o meu muito obrigado. Vitor, muito agradecida. Genial, perfeito. E aí, então, vamos tratar agora de ouvir as boas-vindas da professora doutora Rita Melissa Lepre, que também fará, às vezes, dessas boas-vindas tão recheada de histórias e de, né, perspectivas futuras também. Rita, por favor. Obrigada, Márcia, da Mel, né? Obrigada, viu? Boa noite, gente. Para mim é uma alegria estar aqui, né, no lançamento aí do nosso 8º, né, caderno de docência, assim como ali, né, como a professora Eliana, eu também estive, né, na organização do primeiro volume, então é uma história, né, que a gente tem com a produção desse livro, né, desse caderno de docência, e isso é extremamente importante para a gente, né, porque reúne estudos e pesquisas de professores do departamento, os professores do programa, né, e vale super a pena estar conhecendo aí a obra, tá? Todos eles, né, mas hoje especificamente vamos trabalhar e vamos falar do 8º volume, tá bom? Bom, atualmente eu estou coordenando, então, né, o programa de pós-graduação em docência para educação básica, o livro, né, Caderno de Docências 8, Tendências e Inovações Educacionais, foi organizado por professores do Departamento de Educação, sendo 2 deles também professores do nosso programa, né, professor Dr. Marcioniro Celeste Filho, professora doutora Márcia Lopes Reis, professora associada Maria do Carmo Monteiro Kobayashi, a quem, né, nós agradecemos muito o trabalho de organização, porque sempre dá muito trabalho, mas foi excelente, né, conseguiu reunir aí todos esses estudos e pesquisas. O livro, então, vocês vão conhecer, aqueles que ainda não abriram, né? Ele é composto por 16 artigos científicos, e lá tem, né, a presença de docentes, discentes, egressos do nosso programa, o que deixa a gente extremamente feliz, né? E esse livro, assim como os anteriores, né, se revelam como um importante instrumento de divulgação e de compartilhamento de pesquisas e de estudos que são desenvolvidos na área do ensino na educação básica, né? A produção e a disponibilização desses conhecimentos que são construídos na universidade pública,
é uma forma que a gente encontra de devolver em alguma medida à sociedade, né, e no nosso caso mais especificamente para as escolas brasileiras, o investimento que é feito em pesquisas, programas, projetos, né, que desenvolvemos com vistas aí ao aprimoramento da educação básica no país. Então eu convido todos para conhecerem, lerem, né, o nosso livro, que eu tenho certeza que tem muito para contribuir. E para essa bela noite, né, em que se anuncia a primavera, que a gente, né, viu aí a abertura com Vivaldi, que tanto combina, né, com o verbo esperançar, né, eu acho que a gente não pode esquecer disso. Eu vou finalizar essa breve fala com uma frase também, né, do patrono da educação brasileira, que agora no ano de 2021, então, completaria 100 anos, que diz assim, né, ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens, eles se educam entre si, mediatizados pelo mundo, né? E aí eu aproveito e convido vocês para essa mediatização e convido aqueles que têm interesse para conhecerem o edital do nosso processo seletivo do mestrado profissional em docência para educação básica, que já está disponível na nossa página da Faculdade de Ciências, e convido também vocês a se juntarem, se inscreverem, né, no nosso canal do YouTube. Lá tem bastante coisa também que a gente está sempre divulgando, né, onde vocês estão assistindo a live hoje. É só se inscrever, acionar o sininho, a gente sempre tem novidades, tá bom? Agradeço muito a possibilidade de estar aqui, nós vamos deixar os links no chat para vocês se juntarem a nós. Parabéns aos organizadores, aos autores, e desejo uma excelente noite para todos nós, com muita coisa boa, né? Com muita conversa boa, que eu tenho certeza que vai haver. Ok? Obrigada, boa noite. Mel, muito agradecida. É que a gente fica meio intimidade de apresentar uma coordenadora, né, de programa assim, chamando de Mel, que é como intimamente nós chamamos a nossa Rita Melissa Lepre, tá bem? Então, muito agradecida. A Mel fez por nós, inclusive, já uma panorâmica, assim, um overview da obra, né? Seus 16 capítulos, com informações e com abordagens desde distintas perspectivas, inclusive porque há sempre uma parceria entre o professor pesquisador e o orientando. Então, vocês têm uma diversidade que eu os convido para poder acompanhar a partir de agora. Com um detalhe, além do aprendizado, a equipe pensou num sorteio no final. Então, não deixe de preencher lá o formulário. Daqui a pouquinho a gente vai colocar também o link do livro, tá bem? No chat, para vocês terem acesso, divulgarem, utilizarem, estabelecerem também o diálogo para que seja bem relevante para essa construção acadêmica de todos que estamos aqui, identificados e reunidos, e de muitas maneiras, usando agora o verbo, né, freiriano, que a Mel utilizou muito bem, esperançando, né, praticando uma educação de qualidade, tá bem? Pois bem, dito isso, nós temos, então, as condições para poder começarmos, então, o primeiro capítulo. Nós vamos fazer, então, 16 degraus, né, 16 etapas, e a primeira etapa, ela se chama Análises e Reflexões sobre a Prática da Sala de Aula Invertida. Esse é um capítulo escrito pela Lisley Ferreira dos Santos e pela Thaís Cristina Rodrigues Tesani. O que nós fizemos? Nós convidamos um dos autores a ser um autor falante. Então, os dois são escribas, os dois escreveram, os dois conceberam, mas um só vai poder falar de 2 a 13 minutos para poder criar aquela vontade, aquele gostinho de ler o capítulo na íntegra. Muito bem? Vamos lá, então. A Lisley, então, vai nos apresentar esse primeiro capítulo sobre a sala de aula invertida. Lisley, é com você, por favor. Olá, boa noite mais uma vez a todas e todos, né? Sou a Lisley, eu sou professora de História da Rede Pública Estadual, também especialista em Educação à Distância e mestre em Docência para Educação Básica. Em parceria com a professora doutora Thaís Cristina Rodrigues Tesani, nós organizamos, então, o capítulo Análise e Reflexões sobre a Prática da Sala de Aula Invertida, e nós entendemos, né, que diante do cenário atual, seja necessário adotar práticas pedagógicas que despertem e mantenham o interesse do aluno pelo conhecimento. Então, entendemos que diversas estratégias didáticas podem e devem ser utilizadas pelo professor a fim de fomentar a curiosidade e o estímulo em seus alunos, sendo uma das possibilidades a sala de aula invertida. Que é uma metodologia ativa, né, e de uma forma bem simples, pode ser descrita como uma metodologia na qual o aluno realiza em casa algumas atividades que normalmente realizariam na escola, e o tempo da escola seria reservado para a realização de atividades mais ativas, como, por exemplo, experimentos, debates, atividades em grupo, pesquisas, enfim. Acredita-se que o uso dessa metodologia possa potencializar, personalizar e facilitar a aprendizagem dos alunos, tornando-a mais relevante,
podendo também contribuir para aprimorar antigas práticas pedagógicas. Então, nesse sentido, o aluno passaria a ser um protagonista, né, no processo de aprendizagem, enquanto o professor deixaria de ser um mero expositor, atuando como mediador do processo. Esse capítulo que nós escrevemos, né, é um recorte da minha dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Docência para Educação Básica, da Unesp de Bauru, intitulada Desafios e Possibilidades no Processo de Ensinar e Aprender História, a sala de aula invertida. Sendo assim, o nosso objetivo com esse estudo, com este capítulo, foi trazer algumas reflexões sobre a aplicação, os resultados pedagógicos alcançados e os desafios identificados também diante da metodologia. Eu espero que vocês apreciem a leitura. Lisley, muito agradecida, certamente. Vocês viram que esse é simplesmente assim, um modo de criar curiosidade. Só pela fala da Lisley, a gente já, né, fica pensando o que é que eu vou encontrar lá. E aí nós vamos para o segundo capítulo, Metodologias Ativas de Aprendizagem e o Desenvolvimento de Jogos Educacionais. Esse capítulo foi escrito por Marcioniro Celeste Filho, Daniele de Fátima Fuganelli Abiusi Santana e pelo Daniel Vieira Santana, que será o nosso autor falante, tá bom? Daniel, é com você. Olá, Márcia, obrigado. Bom, o nosso capítulo, né, o capítulo 2 desse livro, Metodologias Ativas de Aprendizagem e o Desenvolvimento de Jogos Educacionais, nós iniciamos com um panorama da informática educacional como um recurso tecnológico, né? Faz uma breve contextualização histórica desse contexto da informática educacional, e depois a gente aborda os conceitos das metodologias ativas, enfatizando o protagonismo do aluno, a prática dos multiletramentos, né, com associação de textos, áudios, vídeos, infográficos e os jogos digitais. E, na sequência, nós discutimos o processo de desenvolvimento dos jogos educacionais digitais, né, destacando os quizzes, as atividades de programação, as realidades aumentada e a realidade virtual. Né? Então, dessa forma, a gente espera que vocês acessem o nosso livro e apreciem e, possivelmente, apliquem, né, esses temas que a gente aborda nesse tombo. Né? Então, como também já foi dito logo no início dessa nossa live, a educação, né, não parou mesmo durante a pandemia, e nós mantivemos o nosso trabalho e conseguimos realizar essa pesquisa, esse trabalho durante todo esse processo. Então, a gente agradece muito a participação de cada um e fazemos esse convite para fazer a leitura desse nosso capítulo. Perfeito? Pessoal, muito obrigado. Até logo. Genial, Daniel. Esse é um dos momentos em que a gente percebe a gamificação da educação. O Daniel é a pessoa e esse grupo, né, Daniele e Marcioniro, constituíram, né, esse lugar bastante interessante nesse capítulo. Vocês vão com certeza gostar bastante também. Chegamos então no momento do lúdico. Ele está no capítulo 3 e ele foi abordado com o título Interação Lúdica nas Ações Pedagógicas da Educação Básica, preservando os direitos das crianças. Foi escrito pela professora Maria do Carmo Monteiro Kobayashi, que também é uma das organizadoras, né, como o Márcio antes, e pela Meire, né, que é o nome original, Meire Estela Sakamoto Lopes. Meire Estela, é com você, por favor. Você está sem o microfone ainda, agora sim, eu acho. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui, né, reunidos nessa noite para o lançamento desse livro, né, o Caderno de Docências da Educação Básica. O nosso trabalho, ele está no capítulo 3, com o título Interação Lúdica nas Ações Pedagógicas da Educação Básica, preservando os direitos da criança. Esse trabalho, ele foi realizado por pesquisa conjunta entre mim, que sou professora da Rede Municipal de Ensino da cidade de Bauru. Onde que eu faço aqui, filha? Aqui. Isso. Eu sou mestra pela Faculdade de Ciências do campus de Bauru, e em parceria com a professora doutora Maria do Carmo Kobayashi, que atualmente ela é secretária da Educação
Educação da cidade de Bauru. O capítulo 3, ele aborda a questão da infância, contextualizando brevemente a educação da criança em diferentes períodos históricos. Apresentamos ainda alguns documentos oficiais que reconhecem a importância da ludicidade no ambiente escolar. O foco é a preservação do direito da criança, com ênfase na qualidade, equidade da educação e o direito da criança, onde abordamos o brincar no ambiente escolar. Pela visão do professor da Rede Municipal de Bauru e pelo olhar do aluno, que foi através da observação no ambiente escolar. Convido a todos, né, para fazer a leitura desse livro, e no capítulo 3, né, onde nós vamos trabalhar sobre os direitos da criança com a preservação do brincar. Agradeço a todos, né, pela realização dessa obra, desse livro. Maristela, que necessário, que importante, muito bom. Vocês perceberam que mesmo que a gente não tenha planejado de alguma forma isso desde a concepção da obra, da organização, mas há uma linha, né, um fio condutor que segue agora com o capítulo 4, que se chama Construção da Linguagem Escrita pela Criança com um Transtorno do Espectro Autista, no Contexto Inclusivo. Este foi escrito pelas autoras, são todas mulheres aqui, Maria Aparecida Ferreira de Paiva, pela Larissa Soares da Cruz e pela Andréia Riso dos Santos. A escritora, que vai ser ao mesmo tempo a falante, vai ser a Maria Aparecida Ferreira de Paiva. Maria Aparecida, é com você. Olá, boa noite, espero que estejam bem. Eu sou a Maria Aparecida Ferreira de Paiva, doutoranda do Programa de Educação para a Ciência e mestre em Docência para a Educação Básica pela Unesp de Bauru. Vou apresentar o capítulo 4, intitulado Construção da Linguagem Escrita pela Criança com Transtorno do Espectro Autista no Contexto Inclusivo, o qual escrevi juntamente com a professora mestra Larissa Soares da Cruz e a professora doutora Andréia Riso dos Santos. O nosso capítulo, ele aborda o processo de escolarização das crianças com transtorno do espectro autista, a construção da linguagem escrita e também o uso do AMO, o Alfabeto Móvel Organizado, que é o produto educacional, fruto da dissertação de mestrado que eu desenvolvi durante os anos de 2018 e 2019. Na coleta de dados, eu realizei algumas oficinas sobre a reflexão do sistema alfabético de escrita em turmas de etapa 2 da educação infantil, com crianças na idade de 5 anos. Nessas turmas, haviam 4 crianças que possuíam o diagnóstico de transtorno do espectro autista. E ali, as crianças puderam pensar sobre a linguagem escrita e, através da utilização deste produto educacional, elas puderam dar visibilidade aos seus saberes. Então, o nosso capítulo vai contar um pouquinho desse recorte da minha pesquisa de mestrado. Tenho certeza que vocês, ao ler, vão degustar deste momento, vão aprender muito e vão querer conhecer o AMO, o Alfabeto Móvel Organizado. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Genial, Maria Aparecida, genial, e num contexto, né, da educação inclusiva. Fantástico, muito agradecida, e vocês viram que ao repetir o título, a gente cria ainda mais necessidades e conexões, né, de ler cada capítulo. E aí, vamos então para uma fundamentação teórica das abordagens crítico-emancipatória e sustentabilidade, aplicabilidade no ensino de educação física na infância. Vejam que a gente está nesse lugar bastante importante. Foi escrito pelo Ivo Guilherme Vida e pela professora da Guimarães Aparecida Cíntia França Hunger. E quem vai nos apresentar, o nosso escritor falante, é o Ivo Guilherme Vida. Ivo, é com você. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Muito bem, perfeitamente bem, ouvindo e vendo. Muito obrigado. Bom, eu sou o Ivo Guilherme Vida. Eu vou apresentar para vocês o artigo 5, intitulado Fundamentação Teórica das Abordagens Crítico-Emancipatória e Sustentabilidade. Aplicabilidade no ensino da educação física na infância.
Eu fui orientado pela professora Dagmar Runger, quero de antemão agradecer todo o apoio, e esse trabalho, ele foi fruto da dissertação de mestrado e do produto educacional. A dissertação de mestrado, intitulada As abordagens de ensino na educação física infantil, contribuições para professores na perspectiva, crítica emancipatória considerando a sustentabilidade. E o produto, que foi intitulado Educação Física Infantil, aprendendo com materiais sustentáveis. Eu vou falar um pouquinho para vocês agora do autor principal desse nosso capítulo, que é o Eleanor Kunz. Esse autor, ele propõe uma sequência de estratégias didáticas para você ensinar determinados conteúdos, que são encenação, problematização, ampliação e reconstrução coletiva do conhecimento. Esse autor, ele também valoriza os sentidos e os significados dos indivíduos, as funções cognitivas, ou seja, comunicativas, ou seja, o diálogo, e as funções explorativas e criativas do movimento humano. Vou comentar também um pouquinho sobre um autor que influenciou bastante o nosso trabalho em relação à sustentabilidade, que é o Moacir Gadot. Gadot vai conceituar a sustentabilidade como o sonho de viver bem. Sustentabilidade é o equilíbrio dinâmico com o outro e com o meio ambiente. É a harmonia entre os diferentes. Ele também fala que a sustentabilidade é um componente educativo formidável se for trabalhado de maneira coerente. Então, o objetivo do nosso trabalho foi elaborar propostas e sequências de materiais didáticos considerando essas abordagens. E para isso a gente utilizou alguns materiais que nós julgamos sustentáveis, como pneus, garrafas PET, experiências com tampinhas, plantio de mudas e outras experiências com materiais e elementos da natureza. E para finalizar, por que, que a gente fez esse trabalho? Para proporcionar um ensino crítico aos estudantes, considerando aquelas estratégias que eu comentei com vocês, do Eleanor Kunz, e também para servir de amostra, de exemplo para outros professores que queiram seguir essa linha, esses temas. E também para aprofundar os estudos e práticas sobre a sustentabilidade nas escolas, que é um tema muito importante, nos dias atuais. Quero agradecer a atenção de vocês e falar para vocês conferirem esse artigo, no capítulo 5, se vocês tiverem curiosidade sobre o tema. Muito obrigada. Com certeza teremos, Ivo, porque, inclusive, com essa generosidade de até citar os autores e falar das etapas, estamos todos ainda mais interessados, Muito bem, vamos então para o próximo capítulo, que foi escrito pela professora Rosa Maria Manzoni e pela Carla Cristina dos Reis Rodrigues. Esse capítulo, que eu vou falar sobre ele agora, tem exatamente esse título, olha só. Ensino de leitura literária e ensino fundamental. Uma aplicação do método recepcional. A professora Rosa e a Carla não puderam estar, e eu falei, nós não nos conformamos na equipe organizadora de que a gente não tratasse, não apresentasse, não desse também um gostinho do que vocês vão encontrar aqui. Esse é um capítulo que tem como foco a ideia toda da literatura como um dos patrimônios da humanidade, que pode funcionar como uma ferramenta poderosa na formação e transformação do ser humano. Vejam que ideia potente essa. E aí, nesse capítulo, o que é que elas fazem? Elas têm como objetivo apresentar um procedimento de ensino em detalhes, vocês precisam ver isso, da leitura literária a uma turma de 3º ano do ensino fundamental, e demonstrar os efeitos que essa obra literária tem sobre o leitor por meio de um ensino de uma leitura literária organizada em torno de uma unidade didática. Então, para muitos de nós, alfabetizadores e alfabetizadoras que somos ou que seremos, é quase uma leitura obrigatória, porque vocês vão perceber que elas concluem o seguinte: a realização dessa prática pedagógica, exposta no capítulo, especificamente com esse método que é tratado aqui, permite compreender que a literatura pode servir como um instrumento de emancipação pessoal e social dos alunos, quando tratada de forma coerente às suas amplas possibilidades.
Em tempos tão sombrios que a gente tem vivido, imaginem alguém no terceiro ano do fundamental ser alfabetizado a partir, inclusive, das propostas e usando a literatura como essa poderosa ferramenta, tá bem? Então, é nesse lugar que vocês vão encontrar, né, todas essas abordagens. Não deixem de ler, porque vale a pena, tá bom? Dito isso, eu acho que eu não esgotei, né, o meu tempo de cada capítulo, desculpem, é que a gente vai se empolgando, né? Vamos para o próximo capítulo. Ele trata sobre questões de geometria no ciclo da alfabetização. Trata, então, especificamente de um estudo correlacional entre atitudes e desempenho. Foi escrito pelo professor Nelson Antônio Pirola, que a gente carinhosamente chama de Nelsinho, e pela Bruna Albieri Cruz da Silva. E quem vai ser o nosso professor, escritor, falante, vai ser o próprio Nelsinho. Nelsinho, é com você. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sou o professor Nelson, do Departamento de Educação aqui da Unesp de Bauru, do programa de pós-graduação em Educação para a Ciência e o mestrado profissional em Docência para a Educação Básica. Quero cumprimentar inicialmente, né, as professoras Márcia, a professora Maria do Carmo, o professor Macioniro, pela excelência na organização dessa obra. Bem, o artigo que nós escrevemos, né, a professora Bruna Albieri e eu, é um recorte da dissertação de mestrado da Bruna, defendida em 2017, aqui no programa de pós-graduação em Docência para a Educação Básica. E nós tratamos sobre a questão da geometria, das atitudes, no ciclo de alfabetização, tendo como participantes dessa pesquisa alunos do terceiro ano do ensino fundamental e também professores aí do terceiro ano do ensino fundamental. Bem, pessoal, vocês querem saber sobre o que são as atitudes em relação à matemática, em relação à geometria, como que essas atitudes, elas interferem no desempenho dos alunos em tarefas de geometria, como que as atitudes interferem na aprendizagem dos alunos no contexto escolar. Vocês também têm curiosidade em saber, né, se as atitudes dos professores interferem no desenvolvimento das atitudes dos alunos. Se os professores têm atitudes altamente positivas em relação à geometria, automaticamente os alunos também vão ter atitudes altamente positivas em relação à geometria? Então, pessoal, vocês não podem deixar de ler esse capítulo. Tá? Nesse capítulo, vocês vão encontrar essas respostas. Desejo desejo aí que vocês tenham uma boa leitura e um grande abraço a todos e a todas. Nelsinho, adoramos essa propaganda. Pode ter certeza que quem não tinha interesse agora vai ter, né? Depois desse seu modo de apresentar. Realmente vale muito a pena, é muito interessante. Vamos então para o nosso 8º capítulo, Ensino e Aprendizagem de Conceitos de Ecologia nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, uma análise semiótica agora. Ele foi escrito por Marco Antônio de Souza, pelo Matheus Ganico Dutra e pela Ana Maria de Andrade Caldeira, a nossa Aninha do departamento. E quem vai apresentar é o Marco Antônio. Marco Antônio, é com você. Bom dia, boa noite, né? Agradeço a todos e a todas. É também um recorte da minha dissertação de mestrado, e que eu compartilhei a escrita com o Matheus Ganico Dutra e a professora Ana Maria Caldeira. Né? Como foi dito, o que o leitor vai encontrar nesse trabalho? Né? O leitor vai encontrar nesse trabalho a investigação que se fez, porque também sou professor da rede pública do terceiro ano, né, aqui da minha cidade, e lá o nosso propósito era utilizar várias experiências no ensino da ecologia para que pudessem ser construídos conceitos científicos nessa direção. Onde surgiu a motivação? Né, por perceber lá que o material adotado da minha rede tinha termos e expressões que, de certa maneira, não tinham encaminhamento metodológico específico, precisariam ser tido conhecimentos para que ele caminhasse nessa direção. Como é que a pergunta foi respondida, né? Ela foi respondida com a utilização de visitas, né, aos quais chamamos de estudos do meio, onde a gente observou e partiu do jardim da escola
até necessariamente culminar com a visita ao ambiente natural, que é o parque ecológico que fica na imediação da escola. E aí, a grande questão é que a gente utilizou vários recursos tecnológicos, e aí a gente conseguiu observar, no geral, como que ficaria esse trabalho. Foi como resultado, a gente percebeu muitas aprendizagens e atingindo aquilo que se pretendia. Eu agradeço a oportunidade e desejo a todos que conheçam essa produção. Muito obrigado. Marco Antônio, com certeza. E é bacana que o Marco já começou a fala dele, vocês viram, o meu também é um recorte da minha dissertação. Só para vocês terem uma ideia, que no capítulo 8 a gente já consegue perceber isso, ou seja, mais da metade, como vocês vão ver já, são todos trabalhos, né, frutos e recortes, ou de um mestrado, ou de um doutorado, ou de pesquisas em andamento. E aí nós vamos para o nosso capítulo 9. No capítulo 9, a professora Rita Melissa Lepre e a Bianca Vitti Cincoto escreveram sobre as dificuldades de aprendizagem na concepção de professoras do ensino fundamental. Bianca, é com você. Conta um pouquinho para a gente disso. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Bianca Vitti Cincoto. Eu sou mestranda do programa de pós-graduação Docência para Educação Básica da Unesp de Bauru. Primeiro, gostaria de agradecer e dizer que é um prazer estar aqui nessa noite e poder fazer parte de um livro com tantos capítulos incríveis, importantes e cheios de contribuição para a educação. Bem, o capítulo escrito por mim, em parceria com a minha orientadora, é o capítulo 9, denominado Dificuldade de Aprendizagem na Concepção de Professoras do Ensino Fundamental. Esse é um artigo fruto da minha pesquisa de trabalho de conclusão de curso, que foi feita em parceria com o Programa de Residência Pedagógica, no ano de 2019, enquanto eu era graduanda do curso de Pedagogia pelo Unesp Bauru. Nele, abordamos um pouco sobre um tema que está muito presente no cotidiano de vários professores, mas que muitas vezes não se é dado a devida atenção e reflexão, deixando com que muitos dos conhecimentos acabem ficando na base do senso comum. Assim, nosso capítulo traz um pouco sobre os dados de outras pesquisas que possuem relação com o tema das dificuldades de aprendizagem, como, por exemplo, relacionadas à medicalização na educação e pesquisas semelhantes à nossa. Mas nosso foco mesmo é falar um pouco sobre as questões das dificuldades de aprendizagem, principalmente segundo o referencial teórico da psicopedagoga argentina Alicia Fernandes, trazendo então algumas de suas possíveis causas e de seus diferentes tipos, além de trazermos algumas reflexões e expor dados coletados a partir de entrevistas com algumas professoras a respeito dos seus entendimentos sobre o tema. Dessa forma, convido todos vocês a lerem nosso capítulo e esperamos contribuir de alguma maneira para a formação continuada de professores e para as práticas docentes cotidianas. Obrigada. Nós que agradecemos, Bianca. A curiosidade continua aumentando, né? Vocês imaginem, desde, né, todo esse processo a partir, então, da concepção de professores do ensino fundamental. Vamos, então, para o capítulo 10. Aqui a gente continua com questões bastante importantes de uma educação inclusiva, tratando especificamente de educação especial na perspectiva inclusiva, as políticas públicas sob a ótica dos professores do ensino fundamental. Foi escrito pela Gislaine Ferreira Menino Mencia, vê se eu pronunciei direitinho, Gislaine, Vera Lúcia Messias Fialho Capellini, a nossa professora do departamento, e agora também a nossa diretora de campus, e a Maria Fátima Belancieri, e a autora, que vai ser a falante, será a Maria de Fátima Belancieri. Maria de Fátima, é com você. Você está sem o microfone ainda, Fátima. Perdão. Tranquila. Boa noite a todos e a todas. Eu sou a professora Maria de Fátima, sou doutora em psicologia, docente na graduação e pós-graduação da Unify Adamantina. E eu gostaria de compartilhar aqui um material, compartilhar a tela. Só um instantinho para eu compartilhar. Aqui. Então, nosso capítulo
o capítulo 10, sobre educação especial na perspectiva inclusiva, as políticas públicas sob a ótica dos professores do ensino fundamental. Esse capítulo ele foi escrito pela Gislaine, a Vera Lúcia e eu, Maria de Fátima. Também é parte da tese de doutorado da Gislaine, né, orientada pela professora Vera Lúcia, e esse estudo teve como objetivo descrever e analisar o desempenho dos professores nas atividades desenvolvidas durante um curso de formação continuada, especificamente sobre o tema Políticas Públicas, Educação Especial e Inclusiva. Esse é um recorte da tese de doutorado, e essa tese tinha por título a influência de um programa de pós-graduação, um programa de formação continuada sobre crenças e atitudes dos professores em relação à educação inclusiva. Então, nós pegamos, né, esse recorte das políticas públicas e escrevemos esse capítulo. Então, aqui tem algumas considerações, né, para dar um gostinho, assim, para quero mais, né, para ler esse capítulo e o caderno todo. Então, aqui eu gostaria de destacar uma coisa que chamou bastante atenção nossa, né, que as participantes disseram que a inclusão ela depende mais das leis, da sociedade, do poder público do que deles próprios, né, enquanto educadores, enquanto professores. Então, nós percebemos assim que seria necessário também uma mudança de atitude, tanto desses professores quanto da sociedade brasileira em relação a esse processo inclusivo. E, embora a gente tenha, né, grandes avanços na implementação da educação inclusiva, no tocante ao acesso e à permanência, ainda temos um longo caminho a trilhar. É preciso um maior investimento na formação dos professores, tanto na formação inicial quanto a continuada, para uma prática pedagógica realmente inclusiva. Então, fica claro, né, nesse estudo, a necessidade de políticas públicas que atendam a todos os alunos, sem distinção, que, para além de garantir os direitos das pessoas com deficiência, garanta que as leis sejam cumpridas no contexto diário das escolas e das salas de aula também. E, para finalizar, uma citação literal de Capellini e Fonseca, né, que sintetiza essas discussões, que é necessário redobrar esforços para que as escolas possam transformar sua cultura institucional, suas políticas e suas práticas, de formas que respondam verdadeiramente à diversidade do desenvolvimento humano. Esse esforço só é possível por meio do trabalho conjunto entre os diferentes atores no âmbito educativo e articulando com as políticas sociais e econômicas, fundamentado no princípio de que a educação é responsabilidade de todos. Muito obrigada. Fátima, muito agradecida. Desculpa, tem gente que é mais generosa, né? O gostinho que a Fátima nos deu tem quase gostinho de um pedaço meio inteiro. Então vamos lá, tá bom? A conferir. Passa tão rápido. Muito rápido, muito rápido, muito rápido. Muito obrigada. Bom? Eu que agradeço, nós que agradecemos, porque nós já vamos então para o capítulo número 11, o uso de recursos tecnológicos para o processo de ensino do jovem com deficiência intelectual. Foi escrito pela professora Eliana Marques Zanata, que nós tivemos o privilégio de ter a abertura aqui conosco, e pela Renata Santana Cruz. Renatinha, é com você, por favor. Sem o microfone ainda, por favor. Não se esqueça. Esqueci. Boa noite. Eu sou a Renata Santana Cruz, sou mestre em docência para educação básica, professora de educação especial da Rede Estadual de Ensino. E vou apresentar para vocês o capítulo 11, né, que é o uso dos recursos tecnológicos para o processo de ensino do jovem com deficiência intelectual, que é de minha autoria com a professora Eliana Zanata. E o capítulo ele propõe, como objetivo geral, uma análise reflexiva sobre o contexto de ensino da pessoa adolescente ou adulta com deficiência intelectual, né, inserida
no âmbito educacional, destacando os avanços e os recursos tecnológicos referentes à temática. Então, o adolescente, o jovem, né, com deficiência intelectual, ele muitas vezes ele é visto e tratado pela família, pela comunidade escolar, pela sociedade, como uma criança. E ao tratar os nossos alunos como adolescentes que são, não só as cobranças devem ser dirigidas a eles, como aos outros adolescentes referentes à faixa etária que pertence, como também os estímulos, os materiais, as músicas, os filmes, os jogos e os recursos tecnológicos devem ser adequados à idade deles. A pesquisa, ela foi feita, né, foi realizada, a revisão sistemática da literatura relativa ao período de 2014 a agosto de 2019. E a partir dessa revisão, a gente pôde refletir que, frente à produção levantada, o uso da tecnologia foi crescente para toda a sociedade. E ela vem aumentando a necessidade da inserção desses recursos tecnológicos aos professores em sala de aula. Assim, a gente pode inferir que, ao utilizar esses recursos tecnológicos, né, os celulares, tablets e computadores, o professor tem em mãos uma estratégia pedagógica para empregar em sala de aula, que é comum no dia a dia do aluno, nos momentos de lazer, descontração, e pode ser uma ferramenta de capacitação e orientação dos alunos como um todo, em especial ao aluno e jovem com deficiência intelectual. Eu quero destacar aqui que essa pesquisa ela foi realizada anteriormente, né, à pandemia. Então, a pesquisa foi realizada com os materiais, né, de 2014 a 2019. E hoje, com toda a situação vivenciada do Covid, né, se faz mais necessário ainda esse estudo. Então, eu convido vocês a estarem lendo o capítulo e toda a obra desse caderno de docência número 8. Muito agradecida, Renata, sem dúvida nenhuma, perfeito. A gente ama, né, quando essas degustações vêm assim, com esse gostinho quase de criar, né, um desejo de ler agora, antes de terminar até mesmo esse nosso encontro. Muito bem. No 12º capítulo, a gente vai falar sobre ensino ativo de filosofia, objeto digital de aprendizagem Hefesto. Então, quem escreveu foram 2 autores, né? O Francis Pergolèse Godoy e o Eli Wagner Francisco Rodrigues, e o nosso escritor falante vai ser o Francis Pergolèse Godoy. É com você, Francis. Olá a todos, todas, boa noite, obrigado, professora. Sou o Francis, né? Eu sou egresso do Docência para Educação Básica. Esse trabalho, esse artigo, né, do livro, ele é fruto do recorte da minha dissertação, né, e ele conta a história do produto, né, que nós entregamos, eu, o professor Eli, e a professora Thaís, que foi a minha co-orientadora, né, dentro da dissertação, né, ensino ativo de filosofia, aliando a pedagogia do conceito com tecnologias digitais. Então, a nossa procura começou por criar um produto, né, que tivesse algumas características, né, que seria adequado ao ensino híbrido. Até então não se falava em ensino híbrido nesses tempos de pandemia, né? E o trabalho ele veio a ser utilizado nesse momento, acessível, né? E que todo o processo de construção fosse feito pelo professor, pelo aluno ou por ambos, né? Teria essa possibilidade, que fosse interativo. Então, numa busca, nós chegamos até o Sway, que é um produto da Microsoft, que é gratuito para quem tem uma conta Microsoft, e tem uma interface muito amigável, né? Ele é armazenado em nuvem, e por isso a criação ela pode ser compartilhada em grupos, né? Então, foi interessante a busca e até chegar esse software por causa disso. E originou o Hefesto, né? Ele fosse também adequado, principalmente para adaptar a pedagogia do conceito, né, de Deleuze e Guattari, que afirmava que a filosofia é uma arte de fabricar conceitos. Então, esse produto ele teria como objetivo final, né, que o aluno filosofasse, né, ele tivesse aí a questão de fabricar ou renovar algum conceito. Essa era a intenção, por isso ensino ativo, né, da filosofia. E, para isso, nós encontramos em Silvio Galo, né, professor da Unicamp, os 4 passos para a pedagogia do conceito. Eu deixei no chat, no YouTube, o link do Hefesto, né, para que você possa ver lá, e lá está especificado, né, os 4 passos, que é a sensibilização, a problematização, a investigação e a conceituação
dos 4 passos da pedagogia do conceito, né? Em 2 sequências didáticas. Uma, pensando em 2 horas aulas, fazendo todo o processo na sala de aula, e uma pensando em 1 hora aula, onde o primeiro, segundo e 3º passo seria feito em casa, online, e o último passo, que seria a conceituação, seria feito dentro da sala de aula. Então, eu convido a todos aí a darem uma olhadinha, né, nesse artigo e também na dissertação, que eu tenho certeza aí que pode ser de muito proveito. Obrigado, professor. Francis, muito, muito agradecida. Agradecida por me corrigir, né? Éfesto, que se pronuncia o nome desse programa, e mais ainda, a ênfase que ele deu no produto, vocês viram? Alguns falaram da dissertação, do produto, porque o mestrado profissional tem essa característica, né? Os estudantes produzem uma dissertação e um produto. Então, olho para essa questão, que esse produto, inclusive, pode gerar, inclusive, capítulos interessantes como esse. E aí nós vamos para o 13º capítulo. Vejam isso. É possível história em quadrinhos para abordar a história e a filosofia da ciência no ensino de química? Muito bem. A Mônica Regina Vieira Leite, a professora Beatriz Saleme Correia Cortella e a professora Sandra Regina Teodoro Gatti vão mostrar para vocês que parece que sim. E a nossa escritora falante é a Mônica. Mônica, é com você, por favor. Acho que a Mônica não está podendo entrar aqui, porque ela caiu por um motivo, mas vocês, por favor, não percam, tá bom? Que ela vai voltar já já. A gente vai dar um pulinho para o capítulo 14º, porque eu acho que a Eduarda já estaria prontinha por aí. E aí, olha só. Então, quando a gente fica com curiosidade lá pela questão da história em quadrinhos, que daqui a pouquinho vai dar certo, a prática pedagógica dialógica no ensino de história. A gente está no campo da história, tá tudo bem. Possibilidades e desafios. Dessa vez, escrito pelos professores a Maria da Graça Mello Magnoni, pelo professor Antônio Francisco Marques e pela Eduarda Maria de Souza Fernandes. E a nossa escritora falante vai ser exatamente Eduarda Maria de Souza. Eduarda? Duda? Chegou, que bom. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Eduarda Maria de Souza Fernandes. Sou professora de História da Rede Pública Estadual e mestre em Docência para Educação Básica. Agradeço a oportunidade por participar dessa edição do Caderno de Docência, com tantas pessoas que participaram do meu percurso acadêmico. E é com muita honra que, na semana que nós comemoramos o centenário do Paulo Freire, eu venho aqui apresentar o capítulo 14, né, do Caderno de Docência, a prática pedagógica dialógica no ensino de história, possibilidades e desafios, que é resultado da parceria com os professores Antônio Francisco Marques e Maria da Graça de Mello Magnoni. É fruto de uma experiência docente que buscou elaborar e executar uma proposta de prática educativa de cunho popular dentro do sistema regular da rede pública de ensino básico estadual. O nosso capítulo, ele traz uma experiência docente aplicada ao ensino de história, capaz de trazer luz às práticas dialógicas e libertadoras, a partir, né, das premissas da educação popular pautadas em Paulo Freire, que apontam para a possibilidade da construção de uma prática pedagógica capaz de garantir os direitos de todos os alunos de aprender e desenvolver a consciência, mesmo diante de pedagogias reguladoras, subordinadas às políticas públicas que servem à manutenção de um padrão de poder exercido e institucionalizado pelo Estado. Nele vocês encontrarão o planejamento da sequência didática aplicada, né, a sua aplicação e os seus resultados. Esperamos que o nosso artigo ele possa levar os seus leitores a perceber que o ensino de história, quando articulado com o estudo da realidade social, pode instrumentalizar os sujeitos, tornando-os capazes de intervir no mundo, de transformá-lo, atendendo assim aos objetivos, né, do ensino de história, que é fazer com que o aluno compreenda o seu tempo presente e contribua, né, para a formação de um cidadão que venha adquirir uma posição crítica em relação à sociedade em que vive, desenvolvendo assim uma postura cidadã, transformadora da realidade, que são aspectos fundamentais para a construção de uma sociedade democrática. Eu encerro aqui com as palavras finais de Paulo Freire na obra Pedagogia do Oprimido. Se nada ficar dessas páginas, algo pelo menos esperamos que permaneça. Nossa esperança no povo,
nossa fé nos homens e na criação de um mundo em que seja menos difícil amar. Boa leitura a todos, boa noite e até mais. Duda, genial, genial, fantástico, que fechamento. Eu acho que a gente já pode voltar para a Mônica, verdade? Vamos ver se é possível. A Mônica, sim, olha só, ela então vai fazer aquele desafio todo da história em quadrinhos, lembra disso? Para abordar a história da filosofia da ciência. Mônica, por gentileza, que bom que você voltou. Boa noite, pessoal. Desculpa aí com problemas na internet. Esse capítulo é intitulado Histórias em Quadrinhos para abordar a história e filosofia da ciência no ensino de Química. Ele é um recorte da minha pesquisa de mestrado, defendida em 2020. Né? Ele foi escrito por mim, pela professora Beatriz Cortella e pela professora Sandra Gatti. E ele buscou contribuir para o ensino de Química no que se refere a possibilitar a aproximação da história e filosofia da ciência ao ensino por meio de um material muito presente no cotidiano dos alunos, que são as histórias em quadrinhos. Né? Então, a história e filosofia da ciência, ela, enquanto abordagem, ela foi pensada por ter a capacidade de aprimorar a compreensão do processo científico e da ciência como um todo, superando aí diversas visões equivocadas sobre isso. E as histórias em quadrinhos, elas foram pensadas por se tratar aí de um material que une dois códigos principais, o visual e o verbal, né, que os diferenciam dos demais gêneros textuais e meios de comunicação. Então, a questão de pesquisa que fundamentou todo o trabalho foi de que maneira o contato de alunos do ensino médio com uma história em quadrinhos sobre as pesquisas acerca do elemento químico lítio, elaborada a partir de reflexões sobre a história e filosofia da ciência, pode proporcionar o aperfeiçoamento de noções referentes ao processo científico e aos aspectos que envolvem a ideia de elemento químico. Então, o que nós fizemos? Nós confeccionamos uma HQ, né, e onde a gente contava aí a história dos estudos sobre o elemento químico lítio, e esse elemento ele foi escolhido dentre os demais da tabela periódica por ser o único ali da tabela que tem um brasileiro envolvido ali nesses estudos, então aí a fim de contribuir também para a divulgação da ciência nacional. E ao longo desse capítulo vocês vão poder conferir aí a metodologia utilizada, as respostas desses alunos, trechos dessa história que foi confeccionada por nós, e a que conclusão que nós chegamos, né? Quais contribuições nós conseguimos identificar nessa relação entre o ensino médio, entre esses alunos e essa HQ confeccionada com base na história e filosofia da ciência. Espero que vocês gostem. Muito obrigada. Obrigada, Mônica. Eu fiquei com medo de você contar que conclusões vocês chegaram, mas você deixou isso para quem vai ler, né, que somos todos nós, esse capítulo. Muito agradecida, Mônica, genial. E aí, nós vamos agora para o nosso 15º capítulo. No 15º capítulo, foi escrito por Matheus e Henrique Turini e pelo Fábio Fernandes Vilela. Eles não puderam vir, mas é claro, né, como organizadora, nós temos que ler os capítulos, e é claro que eu li novamente depois para essa apresentação, e eu queria saber se alguém aqui já jogou uma coisa chamada Filosobol em sala de aula. Para quem nem ouviu falar, como eu nunca tinha ouvido falar também, esse capítulo vai tratar sobre isso, falando sobre os caminhos didáticos da BNCC, a nossa Base Nacional Comum Curricular. E o título, ele é bem generoso e diz o seguinte, olha, um método histórico-crítico para o ensino de sociologia no ensino médio. Os autores são muito interessantes no modo dessa abordagem, porque eles começam, inclusive, fazendo uma historicização dessa BNCC, né? O que é isso? Ela vem depois dos PCNs, ela vem em decorrência da LDB, a 93, 94, 96, ela vem depois das diretrizes, ela vem como parte, inclusive, desse Plano Nacional de Educação, ainda em processo de implementação, né? Porque são 10 anos, 2014, só em 2024. Tem cenas, tem fotografias dos estudantes jogando esse tal Filosobol, e eles vão fazer, então, essa análise sobre as possibilidades de caminhos didáticos, fazendo, então, a partir desse jogo, uma proposta de um método histórico-crítico para o ensino de sociologia no ensino médio. Não percam, vale muito a pena, tá bem? É o penúltimo capítulo, porque a gente está chegando no último. O último capítulo foi escrito também como parte da dissertação da Thaís Vargas Bizelli, e nesse capítulo estamos ela e eu, e a gente trata aqui sobre as questões das relações da gestão da educação básica e os resultados nas avaliações em larga escala. Reflexões sobre expectativas de aprendizagem. Thaís, é com você. Oi, gente, boa noite.
Como a professora Márcia falou, o nosso capítulo também foi baseado na minha pesquisa de mestrado, que eu defendi aqui no programa de pós-graduação em educação escolar, na Unesp de Araraquara. Agora eu sou doutoranda no mesmo programa. E a professora Márcia não foi minha orientadora, mas participou das minhas bancas de qualificação e de defesa, e foi ela que deu essa ideia na qualificação de focar menos na normativa, em como o ensino municipal deveria ser, e como ele é, e como ele é visto pelas coordenadoras pedagógicas. Então, a gente pesquisou todas as escolas municipais, aqui de Araraquara, especificamente do ciclo 1, do fundamental, etapa de alfabetização, e como essas coordenadoras viam esse processo pedagógico, que elas esperavam dos alunos, como elas viam o trabalho delas, e o desempenho dos discentes, dos docentes, das famílias, nessa escola, né, em cada uma dessas escolas. Eu fiquei feliz de ver os outros capítulos, que eu vi que tem outros 2, que também abordam um pouco isso, né, o de geometria, correlacionou da Bruno e do Nelson, correlacionou atitude e desempenho, e o da Gislaine, da Vera Lúcia e da Maria de Fátima, que fala sobre educação especial na ótica dos professores. Então, quando a gente começou a escrever esse trabalho, eu e a Mar, a gente viu que tinha poucos trabalhos que abordavam isso, né, como o profissional de educação vê seu próprio trabalho e suas expectativas em relação aos alunos, como isso influencia no resultado dos alunos. Então, a gente pegou o IDEB, como essa expectativa estava correlacionada ao resultado numa avaliação de larga escala, e eu não vou falar como ela está, porque eu espero que vocês leiam. Acho que Genial, Thaís, genial, genial, muito agradecida, e não deixem de ler, tá bem? Porque como a Thaís comentou, a abordagem aqui caminha lá pelo efeito Pigmalião, as profecias autorrealizáveis, não vale bastante a pena essa leitura. Thaís, muito agradecida por fazer esse papel, então, de apresentar, e chegamos, então, ao 16º capítulo. Não sei se vocês estão como eu, mas a sensação de que, olha, eu ficaria um tempo a mais conversando com esses autores e com esses autores falantes. Como eu sei que vocês ficaram curiosos sobre isso, eu queria avisá-los que na segunda-feira, dia 27, tem uma nova live do programa de pós-graduação em docência para educação básica. E ele vai ser conduzido por pessoas que estão aqui nos nossos bastidores e vai valer bastante a pena. Então, segunda-feira tem mais um momento bastante importante de aprendizagem. Antes disso, eu queria chamar aqui para estarmos presentes, porque não é justo que só eu, na condição da equipe organizadora, esteja aqui. Eu queria convidar, então, a professora Maria do Carmo Monteiro Kobayashi e o professor Maçoniro Celeste Filho para me acompanharem nesse momento em que a gente começa já a preparar lá o sorteio que está sendo gestado, e eu espero que quem ganhe goste muito também desse processo. E o fato de vocês terem se inscrito também vai fazer parte de um processo que eles vão lembrar vocês quando tem a próxima live desse programa, que são momentos lúdicos, não vão te cansar tanto as vistas e os olhos, porque a gente, pontualmente, 1h e 15, a gente já começa a finalizar. Então, eu passo a palavra, então, para os meus 2 parceiros nesse processo todo da organização. Sem cada um deles aqui, essa obra não teria sido possível num ano tão difícil e em tempos tão turbulentos e sombrios. Professora Maria do Carmo Monteiro Kobayashi, por favor. Bom, boa noite. Primeira coisa, é uma alegria estar junto com essa dupla que me completa. São 2 amigos queridos, para além de amigos queridos, parceiros. E é uma alegria ver essa obra sendo assim impressa, digital, e com tantas experiências, né? Eu venho acompanhando as apresentações desde a hora que elas iniciaram. Eu ainda estava no meu trabalho. Quero dizer que ser professora da Unesp, trabalhar no programa de pós-graduação e ter parceiros tão queridos junto comigo, só me faz ser feliz. E são essas experiências que hoje, e que o ano de 2020 eu pude ficar estudando, dando aulas à distância no ensino remoto, inicial, emergencial e planejado, que me possibilitaram hoje estar frente à Secretaria Municipal da Educação. Quero dizer que essa obra vai ser importantíssima, vai ser divulgada para todo mundo da Secretaria, e é isso, uma noite maravilhosa, e agradeço a todos os amigos queridos que eu vi, alunos queridos, apresentando os seus trabalhos. Muito obrigada. Muito obrigada, Kobayashi. Sem dúvida nenhuma, a nós também nos provoca, né, uma imensa alegria ouvi-la e tê-la aqui nesse momento. Márcio, por gentileza. Gente, eu não tenho muito mais o que falar. Eu só não posso deixar de agradecer também aos 21 membros do corpo editorial dessa obra.
foram avaliadores do Brasil inteiro com importância imprescindível. Para quem não está nos bastidores, cada um desses capítulos passou por 2 avaliações. Há uma obra coletiva que é de um prazer trabalhar. Somando 38 autores, mais 21 pareceristas, eu e nós, organizadores, tivemos um universo de praticamente 50 pessoas. E é muito gratificante, em momentos como esse, que não são muito positivos, a gente não se desesperançar. Então, o que a gente faz? Nós, professores, nós, intelectuais, a gente tenta produzir o melhor que a gente pode e com gente generosa. E com gente generosa e inteligente é de um prazer que você esquece completamente momentos que extrapolam o nosso controle. E se a gente conseguiu, exatamente num ano, os trabalhos, as suas primeiras versões foram entregues em setembro do ano passado, em um ano cronometrado, fazer um trabalho dessa qualidade que vocês estão notando, isso com um vento contrário, quando no ano que vem os ventos voltarem a ser favoráveis, tivermos vento em polpa, nós produziremos não só em quantidade, mas em qualidade, em generosidade, porque esse é o nosso papel social. O papel social da universidade é dar o retorno do que ela produz de maneira coletiva para a coletividade e sempre com o propósito de ampliar a educação. Já que Paulo Freire é o centenário aqui presente, a educação não muda o mundo, mas nós, com a educação, mudamos ou tentamos mudar as pessoas e as pessoas mudam o mundo. É isso a nossa contribuição e o meu grato e sincero muito obrigado a todos aqui que trabalhamos. Valeu, foi uma jornada maravilhosa. Sou muito agradecido por isso. Valeu, obrigado. Muito agradecida, Márcio. E a gente, dessa forma, agradece a cada um dos autores, porque vocês mediaram, né, todo esse processo que nos tornou ainda uma equipe ainda mais próxima. E eu também queria, aproveitando a ideia toda do corpo editorial, que vai desde a Federal do Amazonas até gente no Sul, que foi convidada, agradecer a essa equipe que está por trás, que vocês não viram em momento algum, especificamente doutorandos e mestrandos, né? Eduardo, Vinícius e o Daniel Santana, tá bem? Não fosse a organização logística, estratégica, inclusive dando ideias deles, nós não teríamos realizado esse momento tão agradável. E são eles mesmos que estão lá meio que arquitetando a ideia toda do sorteio. E aí a gente pode consultá-los. Vamos ver. Quanto a gente está ainda organizando, qual é a ideia? A ideia é de que o sorteado ele vai ganhar uma sequência do máximo de livros que a gente tenha impressos, tá bem? Do nosso caderno de educação básica, que como a Eliana lembrou muito bem, e a Melissa também, a nossa Mel, já está na sua 8ª edição, e a gente tem lá desde o primeiro algumas obras, né, raras nesse sentido, tá bem? Bom, maravilha. Sendo assim, eu queria muito dizer boa noite, e aí está o resultado do sorteio. Maravilha, agora acompanhando ao vivo, olha a transparência dessa equipe. Muito bem, vamos lá, Francis Pergoré Godoy, vocês se lembram dele? Do nosso capítulo que tratou dessa questão? Muito bom. Assim, então, temos já um sorteado. Agradecemos a cada um e cada uma que tiraram um tempinho desses seus dias e em tempos como esses para estar conosco. Agradecemos a cada um dos autores, a cada uma das autoras e sempre extensivo também a esse comitê importante de pareceristas e a essa equipe que fica sempre nos bastidores, mas que define, sem dúvida nenhuma, o sucesso do que a gente viveu agora há pouco, tá bem? Muito agradecida a todos. Cuidem-se bem. Continuem, tá bom? Muito preparados, porque na presencialidade a gente vai carregar muito dessa virtualidade, mas sem dúvida nenhuma seremos mais do que nunca professores em presença, professores face to face, professores desse convívio, professores desse cheiro, né? Desse convívio que tanto nos caracteriza e que é tão importante para nós nas nossas práticas de educação. Claro, levaremos as experiências desse período, dessa virtualidade emergencial e urgencial, como a Kobayashi comentou. Mais uma vez, muito boa noite, agradecida a todos, e nos encontramos num próximo momento. Para o grupo todo, segunda-feira, às 19h, uma nova live do programa. Até lá, fiquem bem. Então, pessoal,
infelizmente, nós chegamos ao final dessa noite de conhecimento, de compartilhando experiências maravilhosas. Olha, eu não sei quanto a você, mas eu estou desesperado para ler cada capítulo desse livro. Então, nós já compartilhamos no chat, mas na descrição deste vídeo aqui no YouTube, nós deixamos o link para você acessar o site e baixar a sua versão, onde você poderá apreciar cada capítulo. E, ó, não se esqueça depois de deixar nos nossos comentários desse vídeo o que você achou, o que você mais gostou. E, olha, não se esqueça, na segunda-feira, a partir das 19 horas, nós teremos mais uma live muito interessante para compartilhar com cada um de vocês. Nos siga no canal, ative o sininho para as novidades e compartilhe. Engasgando aqui. E nos vemos na próxima live. Uma boa noite para todos vocês e muito obrigado por estar conosco aqui. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.